acender o incenso, e ele, então, como sacerdote, ele foi escalado para estar no templo. E no verso 6, fala a respeito de Zacarias e Isabel. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e o obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Aí, então, certo dia ele estava no templo, né? E no verso 10, vamos lá. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha quantos detalhes. O anjo, ao descer ali, ao estar ao lado de Zacarias para lhe dar essa notícia, como ele deu detalhes. Ele já deu o nome, como seria chamado seu filho, como seria a vida dele, o que ele faria. Mas Zacarias, verso 18, disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. Tudo bem que naquele momento que o anjo o visitou, ele ficou, como narra o texto, ele ficou abalado, ficou assustado. Porque naturalmente ele sempre estava ali, indo ao templo, fazia, acendia o incenso, fazia todo aquele ritual que deveria fazer. Mas, nesse dia, foi completamente diferente. Ele teve uma visita celestial. Ele teve uma visita do anjo que foi enviado por Deus. E nessa surpresa, ele não conseguiu nem lembrar, de que algo semelhante, o que aconteceria com ele, já tinha acontecido com Abraão e Sara. Ele poderia, de repente, ter pensado: que tremendo! Eu terei uma experiência como Abraão e Sara. Eu e Isabel. Mas não. Ele não creu. O anjo falou para ele: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo,
até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Eu vejo aí a tremenda fidelidade, graça e misericórdia de Deus. Ainda que Zacarias foi incrédulo com essa notícia, tão rica em detalhes, mas ele não creu, ele sofreu as consequências. Mesmo sofrendo as consequências, o anjo falou: mas essa profecia se cumprirá no devido tempo. E depois, então, o texto vai narrar que, algum tempo depois, Isabel engravidou. E só depois, quando o menino nasceu, que Zacarias voltou a falar. Então, pode ter sido mais ou menos um ano, porque a Bíblia não fala, só fala algum tempo depois. Então, o que eu vejo? Ainda que nós sejamos como Zacarias e Isabel, homens e mulheres fiéis ao Senhor, irrepreensíveis, adoradores, né? Fiéis nos mandamentos, como diz aqui o texto, que eles eram fiéis, cuidadosos, para obedecerem aos mandamentos do Senhor, mas houve um momento em que ele desagradou ao Senhor. E nós sabemos que incredulidade entristece o coração de Deus. Não tem coisa que mais possa entristecer o coração de Deus é quando a gente deixa de confiar nele. E Zacarias sofreu consequências. Então o que nós podemos aprender? Tenhamos cuidado. Diante das circunstâncias da vida, tenhamos cuidados para que o Senhor não nos encontre em incredulidade. Porque muitas vezes alguma situação está demorando demais para acontecer. E que às vezes a gente desiste. Nós podemos entender aqui que Zacarias já tinha desistido. Como isso pode acontecer, sendo que eu e Isabel já somos muito velhos, avançados na idade? E é interessante que a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias é: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Ou seja, há quanto tempo, ou quanto que Zacarias e Isabel não oraram para terem um filho? Com certeza, por muito tempo. Aqui a gente não sabe quanto tempo já eram casados, mas naturalmente, né, depois de um determinado tempo, o casal já deseja filhos. E aí não vem, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, até o momento que ele pensou: Isabel, somos só nós dois mesmo, nós somos velhos, agora não tem mais jeito. Então, o que nós precisamos? Cuidar. É claro que eu entendo que muitas situações podem nos abalar e podem até mesmo enfraquecer a nossa fé. Então é por isso que nós precisamos fortalecer a fé. A gente precisa ter um alerta. Quando eu percebo que a minha fé vai enfraquecendo e eu posso observar pelos sentimentos no meu coração, pelos meus pensamentos e depois pelas minhas palavras. Nós podemos perceber quando a nossa fé enfraquece. Então corra, se desespere
espere, levante e busque fortalecer a sua fé. Porque se Deus encontrar um coração incrédulo, isso vai entristecê-lo e nós sofreremos as consequências. Como Zacarias. Agora vamos seguir, vamos pular lá para o verso 26. Verso 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com uma sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Agora leiam comigo. Pois nada é impossível para Deus. Aí Maria responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. O anjo também vem falar com Maria. Assim como falou com Zacarias em detalhes, ele também fala com Maria em detalhes sobre o nascimento do Messias, sobre o nascimento de Jesus. E o tremendo é que ele fala ainda sobre Isabel. Ele bateu um papo longo ali com ela. Deixa eu te contar, Maria. Isabel, a sua parenta, está grávida de 6 meses. Ele falou assim: muitos diziam que isso não poderia acontecer, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E o que é tremendo é a maneira, é o que Maria responde para o anjo. Que tudo que aconteça comigo, tudo que foi dito a meu respeito. Maria conhecia as profecias a respeito de Jesus. A única coisa que ela não sabia, que ela seria escolhida. Mas nesse momento, ela recebe essa notícia, que ela foi escolhida. E ela, então, com o coração totalmente aberto: que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Gente, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Então, ela creu, diferentemente de Zacarias, ela creu. Tanto é que depois, o que ela fez, gente? Ela foi visitar Isabel.
As duas grávidas, aí teve aquele encontro, que quando elas se encontraram, o Espírito Santo já encheu João Batista no ventre, a criança mexeu, cheia do Espírito Santo, foi uma festa, foi uma alegria, e aí Isabel começa a profetizar e falar: você será a mãe do meu Salvador. Ah, você pode imaginar essa cena? Que coisa tremenda. Então vejam bem, Deus desceu para Zacarias, ele não creu. Deus desceu para Maria, ela creu. O que nós aprendemos com Maria? Quando o anjo vier te visitar, creia. Quando o anjo vier com umas boas novas que o Senhor enviar, creia. Talvez você esteja com um pedido diante do Senhor, como Zacarias, por muito tempo. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai te dizer: João, Maria, Andréa, Girã, a tua oração foi ouvida. Você precisa estar aguardando com expectativa esse momento que o Senhor enviará boas notícias. Boas notícias. E Maria creu. Maria creu. Agora vamos seguir no capítulo 2. No capítulo 2 de Lucas. O que acontece? O imperador romano decretou o recenseamento em todo o Império Romano. José, então, foi para a sua cidade natal com Maria, grávida. Imagine aquele movimento todo na cidade, porque todo mundo precisava fazer o recenseamento, se apresentar. E quando eles chegam a Belém, não havia lugar em hospedaria, na hospedaria. E nasce o bebê. E Maria o envolve em panos e o coloca numa manjedoura. Então, lá no verso 8, leia comigo, lá no verso 8. Naquela noite, havia alguns pastores, prestem atenção. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, fale comigo, de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, interessante, né? A mesma coisa quando falou para Zacarias, a mesma coisa quando falou para Maria, e agora para os pastores: não tenham medo, não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Os pastores creram. Aqui o anjo também fala detalhes. Fala sobre o sinal.
onde eles encontrariam o bebê, como ele estaria. E eles então, falando uns com os outros, vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Eles reconheceram que as boas notícias vieram do Senhor. Eles reconheceram. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Deus desceu até aqueles pastores. E eles creram. Eles creram. Né? Novamente, lá o anjo pacientemente dá em detalhes o que aconteceria, como eles o encontrariam. Agora, nesse trecho que nós lemos, eu pergunto para vocês: quem primeiro celebrou o nascimento de Jesus? Quem primeiro celebrou? Os anjos. E juntamente com o anjo que veio anunciar, um exército de anjos se ajuntou com ele para adorarem e louvarem e celebrarem o nascimento do Senhor. E aí eu fiquei imaginando, claro, os anjos também sabiam que um dia isso iria acontecer. E quando esse dia aconteceu, eles foram os primeiros a celebrarem o nascimento do Senhor. E eles falam, então, para aqueles pastores, homens humildes, rudes, cuidando de ovelhas. A glória do Senhor se manifestou entre os humildes. E Jesus veio de forma humilde. Nem lugar numa hospedaria foi encontrado para que ele nasceu. Os pastores encontraram Jesus numa manjedoura, não foi num palácio. Mas de uma maneira humilde, Deus se manifestou aos homens. Para que todos, sem exceção, independente de raça, de cor, de status social, mas que todos tivessem acesso ao divino. Acesso ao Senhor. Ao ungido, ao Messias. E qual foi a reação dos pastores? Vamos a Belém, vamos ver o que aconteceu, o que o anjo nos anunciou. Deus desceu até os pastores e eles creram. E eles creram. E Deus desceu até nós. Jesus nasceu, o Salvador, aquele que todo mundo necessita. Ele desceu para manifestar, para revelar o Pai para nós. Ele desceu para que nós possamos ir até Ele. Isaías profetiza que Ele seria o Pai da eternidade. O Deus conosco, o Emanuel. Aquele que nos redimiria de todo pecado. E você pode observar comigo que Deus sempre tomou a iniciativa de vir até nós.
Quantos já se afastaram dos caminhos do Senhor? Deus vai atrás. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desiste de ninguém. Ele jamais desistirá. Porque se Ele não desse o valor que você tem, Ele não teria enviado o seu bem mais precioso, que é o seu Filho Jesus. Mas Ele nos amou tanto, 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 que Ele enviou o seu bem mais precioso. Deus desceu até nós. Enviou profecias, e na época do cumprimento, enviou do céu o anjo para anunciar o seu nascimento. Havia total alegria no céu. O céu estava em festa, porque Jesus nasceu. Jesus nasceu. O céu ficou em festa, porque o Salvador veio para o mundo para buscar a mim e a você. E Deus também quer vir até você de forma específica para visitar, para ouvir, para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Não desista das promessas do Senhor. A sua oração está sendo ouvida. A sua oração está em taças, como um aroma, como um incenso diante do Senhor. Eu garanto que tem orações que até mesmo você já se esqueceu, mas o Senhor não. E Ele fará o que é melhor para você, como filho, como filha de Deus. Deus sempre toma a iniciativa. Vemos também nesse texto que Deus manifestando a sua glória, a sua majestade, por meio da humildade. Isso me faz lembrar Jesus, já quando Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Ele fala também: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos também aprender a humildade com Jesus. Sermos humildes para com Ele, sermos humildes uns para com os outros. E permitir que através de nós, as pessoas tenham acesso a Ele. Nós sabemos também que Jesus viveu uma vida simples. Não nasceu em palácios, não foi estar no meio dos grandes, mas Ele escolheu aqueles que eram improváveis. Deus escolheu você também, e escolheu a mim também, para manifestar a sua glória, para nos ensinar, para nos tornar seus discípulos. Deus desceu até nós. Nós louvamos a Deus porque cremos nesse milagre. Aquele homem dizendo para o teólogo Luiz Saião, ele disse: para mim a dificuldade é crer no humano, que também é divino, mas nós somos privilegiados, nós cremos no milagre, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Alguém ri quando você diz isso. Se você lê esse relato, Virgem Maria, você acredita nisso?
Que privilégio é o nosso. Nós cremos no milagre do nascimento de Jesus. Portanto, o desafio também é que você creia nas promessas do Senhor para os milagres que você precisa. Qual é o milagre que você está orando? O que aos seus olhos está impossível? O anjo disse para Maria: nada é impossível para Deus. E aquela experiência que aquele homem levando o seu filho para Jesus curar, ele fala para Jesus: se o Senhor pode curá-lo. E Jesus disse: se posso, tudo é possível para aquele que crê. E aí ele disse, ele foi tão honesto com Jesus: ajuda-me na minha pouca fé. Qual é o tamanho da sua fé hoje? Qual é o tamanho da sua fé nesta noite? Precisa ser fortalecida para você voltar a crer naquilo que você já desistiu. Se coloque de pé. Quero que você comece a falar com o Senhor. Você já desistiu de alguma coisa? Você acha que já faz tanto tempo e que você precisa se conformar, como Zacarias se conformou, que ele não teria mais nenhum filho. E ele é surpreendido pelo anjo. Deus desceu até ele. Deus desceu até você. Deus já lhe deu a sua palavra, que são as boas novas. Deus já lhe deu tantas promessas. Deus também já lhe deu promessas particulares, que dizem respeito somente a você. E o desafio desta noite é que através desses relatos, com Zacarias, Maria, os pastores, a sua fé seja fortalecida. E que você se levante, se posicione, erga a cabeça, comece a clamar, comece a orar, comece a crer, a profetizar. Oh Deus, eu creio que Tu farás, eu creio que Tu farás. E no momento em que eu deixei de crer, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelos momentos de incredulidade, mas eu retomo a minha fé, eu retomo, eu volto a crer, eu volto a exercer fé. Eu tiro da gaveta o que eu já havia esquecido. Oh Espírito Santo de Deus, que nesta noite Tu estejas alcançando o coração de cada um de nós. O coração de cada um de nós. Porque o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. O Senhor cumpriu na vida de Zacarias, ainda que ele tenha sido incrédulo naquele momento. Oh Espírito Santo de Deus, que a nossa fé cresça mediante a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Oh, o Teu milagre vai chegar. Creia, creia. Enquanto isso, faça como Maria. Medite na palavra, guarde no coração. E diga ao Senhor que tudo aconteça, o que o Senhor prometeu a meu respeito. Oh Espírito Santo, vá falando com o Senhor, enquanto louvamos ao Senhor.